década de 60 ficou conhecida como Anos Rebeldes e teve muitos eventos importantes, mas, resumidamente, os eventos mais importantes teriam sido a construção do Muro de Berlim, isso em 1961. No mesmo ano, a primeira viagem espacial com o russo Yuri Gagarin e a missão Apollo 11, que levou o homem à Lua em 1969. Agora, no contexto nacional, o Brasil tinha acabado de sair do governo do Juscelino Kubitschek, a inflação, a dívida externa estavam altíssimas e o povo estava insatisfeito. Eis que nas eleições de 1960 surge Jânio Quadros com seu lema Varre, Varre, Vassourinha. Jânio venceu as eleições e tomou posse em janeiro de 1961. Em agosto desse mesmo ano, ele tinha um plano de renunciar, acreditando que o Congresso iria pedir para ele ficar, porque o Congresso não queria João Goulart no poder. Porém, aceitaram a renúncia dele. O presidente Jânio Quadros acaba de pedir demissão. Em carta levada ao Congresso por um auxiliar de confiança, o senhor Jânio Quadros expõe os motivos que o levaram a tomar esta extrema decisão, acrescentando que o faz em caráter irrevogável. A nação estarrecida aguarda a decisão do Congresso Nacional sobre o assunto. Como João Goulart não podia assumir porque ele estava na China, o Congresso criou o parlamentarismo até ele voltar e se tornar presidente, porém com poderes muito limitados. Em 64, o general Castelo Branco tomou o poder por meio de um golpe militar com o apoio do governo dos Estados Unidos. Daí, em 64, surgiu a ditadura militar, que seria, a partir dali, 20 anos de repressão e sofrimento. Abril de 1964. Tomava posse então o presidente Humberto de Alencar Castelo Branco. À sua frente uma tarefa enorme: normalizar a vida do país, recuperar-lhe as finanças e transpor o hiato havido nos anos anteriores. Um hiato de marasmo e paralisia. Tudo isso sufocando o desenvolvimento brasileiro. Na época de 60, a TV significou uma revolução, até porque foi quando surgiu o videotape. O videotape é uma fita magnética que armazena sons e imagens. Quando ele surgiu, foi possível começar a gravar as programações, que antes eram tudo feitas ao vivo e no improviso. E para a pessoa daquela época, a TV também podia significar até um status, né? Pois poucas pessoas tinham, né? No país inteiro, em 1960, haviam 200 mil TVs, em um país que já havia 72 milhões de habitantes. Ou seja, menos de 0,3% da população tinha TV. A TV Tupi tinha a liderança do Ibope na década de 1950, né? Até porque ela foi a primeira emissora de TV, né? Porém, mesmo assim, nos anos 60, a TV Tupi teve muitos altos e baixos, né? Quando a Rede Globo surgiu e foi investindo pesado contra eles, né? E foi uma década difícil para eles. E em 1967, o diretor da TV Tupi conseguiu melhorar a crise que estava tendo na Rede Tupi e conseguir a audiência novamente. Porém, isso não durou muito e a TV Tupi, depois de um tempo, aí já na década de 70, acabou falindo e acabando. No final dos anos 60, também surgiu a TV Excelsior. Com um diferencial, ela começou a passar, ela que surgiu no Brasil com os créditos que passam após jornal, essas coisas. E ela mostrava todos os funcionários que tinha na empresa. E aí, depois disso, várias redes de televisão também começaram a copiá-la. A Record, em maio de 1960, sofreu com um incêndio. Então ela se juntou à TV Rio para conseguir continuar transmitindo suas programações. E com isso ela teve várias programações que marcaram a vida das pessoas, como a Praça da Felicidade e no final dos anos 60 o programa da Hebe, entre outros. Oi, gente, meu nome é Larissa, bom dia para todos. A gente precisa saber que as primeiras transmissões de TV foram feitas na Alemanha em 1935. No ano seguinte, foram criadas as emissoras no Reino Unido e nos Estados Unidos. O Brasil foi o primeiro, país da América do Sul a ter transmissão televisiva e adotou o modelo americano de TV comercial.
O modelo comercial, né, que tem influência sobre o conteúdo da programação, foi alvo, né, naquela época e ainda é até hoje, foi alvo de críticas, né, de teóricos da comunicação, e eles dizem que, para eles, a TV é um mero instrumento de controle social e político. E o que a TV, né, teve a ver com a ditadura militar, né? Durante o regime militar, a TV teve um papel importante na integração do Brasil. Para isso, o governo favoreceu a concentração da televisão, né, que foi o maior veículo de comunicação na época da ditadura, nas mãos de poucos grupos empresariais. E de acordo com o projeto Donos da Mídia, os conglomerados que operam as 5 maiores redes privadas, que é a Globo, a Band, o SBT, a Record e a Rede TV, também controla direta ou indiretamente alguns dos mais importantes meios de comunicação do país, como rádio, etc. E o problema disso tudo é porque tudo isso vai facilitar a censura, né? Já estava facilitando, por isso que a TV ficou concentrada nas mãos, né, dos empresários, etc., nas mãos dos políticos. Se evidenciou que o Brasil caminhava para o pior. Caminhava para a guerra civil de consequências imprevisíveis. Falava-se em matar, em fuzilar, em destruir. A união de pelegos e comunistas afiava suas armas. E tudo indicava que nos próximos dias, ou nas próximas horas, brasileiros se lançariam contra brasileiros. No norte, no nordeste, no sul, nas cidades, no campo, em toda parte. A programação da época refletia de acordo com o interesse por produtos próprios. Programas com ênfase em música, por exemplo, contribuíam para o lançamento de novos ídolos. No fim da época, shows de variedade, como Dercy de Verdade e Discoteca do Chacrinha na Globo, Hebe na Record e Silvio Santos na Globo e na Tupi, apareciam frequentemente como líderes de audiência no Sudeste. Foi neste período em que se começou a falar em uma forma de fazer televisão, ou seja, quando processos de produção e trabalhos passaram a adquirir traços próprios, rompendo com algumas características dominantes de cinema, teatro e rádio. A primeira novela a ser lançada foi a 25499 Ocupado. Essa telenovela era transmitida diariamente e foi uma adaptação de Dulce Santucci para a original do argentino Alberto Migré. Um programa que foi estouro na época era o programa do Silvio Santos, que era televisionado todo domingo, porém naquela época era transmitido na Globo. O programa do Silvio Santos é gravado até hoje em dia e ainda faz sucesso, mesmo nos anos de lançamento. Uma das coisas boas desse programa foi esse bate-papo com você. É tão difícil encontrar contigo, é tão difícil te ver, porque você está sempre viajando. Então só o dia D que me propiciou esta oportunidade de conversar com você francamente. Os principais veículos de comunicação na década de 1960 eram o rádio e a televisão. Fora isso, tinham jornais e cartas, mas elas não transmitiam informações imediatas. O rádio era, antes da televisão, o maior meio de comunicação pelo qual até mesmo o governo passava informações, fazendo parte de quase todos os lares em locais com acesso à eletricidade. As radionovelas eram o principal entretenimento para principalmente as donas de casa. Após a chegada da televisão, elas se adaptaram em imagem e muitos artistas de rádio migraram para a televisão, o que contribuiu para o aumento da popularidade da TV. Após implantar a ditadura militar e o rádio têm uma relação muito importante. O rádio por muito tempo dominou a informação nos lares. Criar um canal de rádio para passar informações manipuladas e censurar outras emissoras foi chave para a parte nobre da população apoiar a ditadura e criminalizar inocentes estudantes que se opunham contra a ditadura, os chamando de baderneiros, rebeldes, vagabundos, criminosos e etc. Na imagem abaixo, vemos uma gravação provavelmente para a telenovela. Alguns dos impactos que a televisão dos anos 60 causou podem se destacar a música, a política e a mudança de costumes. A música, em particular, se destaca principalmente na juventude, já que tentava retratar o que os jovens sentiam e pensavam, já que essa é uma fase de mudança na vida de todo ser humano que tende a chegar na fase adulta. Então,
ter essa liberdade de expressão que a própria ditadura não concedia na música era muito importante para a juventude da época. E destaque para o programa Jovem Guarda, né, que foi que apresentou grandes nomes da música brasileira que são reconhecidos hoje em dia. Bom, como eu já disse, a política da época era muito repressiva, ou seja, a sua censura era muito grande. E essa censura não deixaria de estar presente principalmente na televisão, que era o principal meio de comunicação da época, que era que se tornou um grande meio de comunicação na época. Essa censura ia desde para programas estrangeiros, jornais da própria de televisão mesmo, e telenovelas. Não tinha muito. Tudo que ia contra os princípios da ditadura na televisão poderia ter uma censura. Não quer dizer que teria, tanto que o programa Jovem Guarda foi criado após a ditadura. E a mudança de costumes seria a criação dos horários lineares, principalmente antes da ditadura. A criação dos horários lineares, que é basicamente o roteiro que a televisão segue hoje em dia, que é apresenta um programa X, depois vai para o Y, finaliza com tal. O primeiro canal a implementar isso tinha como roteiro uma apresentação de programa infantil no início do dia, apresentação de telejornais e programas mais adultos durante a tarde, e finalizava um dia com um filme, sempre seguindo esse roteiro. Bom, também dá para destacar a acessibilidade que se teve das televisões, graças ao crédito consumidor liberado pelo governo, que fez com que a frota de televisões aumentasse, ou seja, isso foi em 1968, ou seja, a partir desse ano, o número de televisões no país era muito maior do que boa parte da década, onde muitas pessoas que antes se consideravam a televisão um artigo de luxo para a população mais rica, ou pelo menos de classe média alta, tiveram acesso. E hoje em dia, tanto que isso reflete até os dias de hoje, onde hoje em dia é mais comum ter uma televisão numa casa do que uma geladeira. Bom dia, eu vou falar um pouco sobre alguns movimentos musicais dos anos 60, começando então pelo Bossa Nova. Esse movimento, ele teve seu início no fim dos anos 50, começo dos anos 60, ganha notoriedade apenas em 1965, que foi após o presidente Juscelino Kubitschek ser eleito. Como ele tinha o plano de 50 anos em 5, a modernização ela era a palavra-chave da época. Então, seu início foi no Rio de Janeiro, pelos jovens da classe média, que como eles tinham bastante contato com o exterior, pois os mesmos viajavam para estudar ou até mesmo para passeio, eles trouxeram um pouco sobre essa cultura musical dos outros países para o Brasil, fazendo assim com que o samba se misturasse com o jazz e surgisse então o Bossa Nova, que tinham letras que falavam sobre as experiências vividas pelas pessoas nos centros urbanos, sobre os automóveis e toda essa questão da modernização e industrialização do país. Assim também como falando sobre felicidade e alegria. Os seus principais nomes foram Nara Leão, Dorival Caymmi, João Gilberto, que foi a pessoa que fez com que o movimento realmente ganhasse a sua fama, Tom Jobim e Vinícius de Moraes, que apesar de eles também fazerem muito sucesso individualmente, eles também eram uma dupla que fazia muito sucesso. Tanto que foram eles que comporam a música Garota de Ipanema, que fez muito sucesso tanto nacionalmente quanto mundialmente, disputando o top das paradas musicais junto com os Beatles. O Bossa Nova teve seu fim, entre aspas, pois muitas de suas músicas ainda fazem sucesso atualmente, no final da década de 60, pois o sentimento da população e o que as pessoas queriam realmente passar não eram mais os mesmos de antes, não era mais a felicidade sobre a modernização, justamente também por causa que a ditadura militar chegou. Então, o Bossa Nova, assim como ele surgiu de as pessoas experimentando outros movimentos e querendo se expressar, ele teve o seu fim, né? Ele acabou sendo deixado de lado para outros movimentos, então, terem o sucesso que um dia ele teve. Já a Jovem Guarda foi um movimento que surgiu a partir do programa de televisão da emissora Record, que tinha o mesmo nome. E os apresentadores eram cantores, o Erasmo Carlos,
a Vanderleia e o Roberto Carlos. E o programa fez tanto sucesso que ele acabou virando um movimento cultural, que tinha a influência do gênero soul e do rock and roll. E o programa ele começou a ser transmitido, pois antes a emissora transmitia as partidas de futebol, porém muitas pessoas deixavam de ir aos estádios para assistir pela televisão. Então, como os estádios estavam ficando vazios, os clubes proibiram a transmissão das partidas. Então a emissora viu como solução colocar programas musicais no lugar da transmissão, para atrair o público jovem. Então, os principais nomes do movimento foram Roberto Carlos, Vanderleia, Erasmo Carlos, o grupo Golden Boys, Rony Von e a Martinha, no qual as letras falavam sobre festas, liberdade, romance, e por isso eram consideradas alienantes, pois não tinham nenhum tipo de crítica social. E com o fim do programa, que o programa ele começou em 1965 e terminou em 1968, o movimento ainda fez sucesso, porém muitos de seus artistas acabaram mudando para outros estilos, e com isso o movimento foi aos poucos acabando. Tropicália foi um movimento que surgiu em 1967, no festival de MPB da emissora Record. Ele foi um escândalo na sociedade, por conta também de trazer a guitarra elétrica, que era o símbolo do imperialismo americano. Ele buscava tornar a música mais universal e próxima dos jovens. Por isso ele era libertário e revolucionário. As suas letras tinham um tom poético, abordando temas cotidianos e camuflando críticas sociais, pois o ato institucional número 5, o AI-5, tinha sido decretado em dia 13 de dezembro de 1968. Então, as críticas elas eram censuradas, portanto, eles camuflavam. O movimento misturava os estilos de rock, bossa nova, psicodélia, pop e samba. Ele mudou a cultura em geral, incorporando elementos como o estilo hippie, apenas com cores vibrantes. Então, os principais artistas foram Caetano Veloso, Gilberto Gil, Nara Leão, Tom Zé, Gal Costa, Os Mutantes, que era a Rita Lee, o Arnaldo Batista e o Sérgio Dias. Também o artista Torquato Neto, Rogério do Prati e a Maria Bethânia. O movimento termina com a prisão de Gilberto Gil e Caetano Veloso, em 1968, pela ditadura militar. E em 1969, quando Caetano partiu para o exílio, o movimento definitivamente acabou. Portanto, os movimentos musicais da década de 60 foram extremamente importantes para as pessoas da época expandirem seus horizontes e se expressarem mais, deixando um marco super importante na história. Eles aproximaram a cultura dos jovens e de toda a população, e a TV teve um papel essencial no sucesso deles. Uma Noite em 67 é um documentário que a professora nos recomendou, que fala sobre o terceiro festival de MPB exibido pela TV Record em 25 de outubro de 1967. A gente escolheu esse festival porque ele, de longe, entre os 3 festivais que aconteceu, foi o mais importante. Já naquele ano, o presidente era o Costa e Silva, conhecido como o primeiro presidente linha dura, fora os atos institucionais que haviam sido criados antes. Então as pessoas, principalmente a maioria que frequentava os festivais, já entendiam que a liberdade delas estava sendo ameaçada, fora que eles queriam algo que remetesse à música brasileira. Chico Buarque ficou conhecido pela sua habilidade de usar metáforas para poder driblar a censura, e é inclusive uma das coisas que ele faz na música Roda Viva. Se a gente analisar já o começo, a primeira parte ele fala que quer ter voz ativa e mandar no próprio destino, ou seja, ele quer se expressar da maneira que quiser, porém a roda viva não permite que isso aconteça. A gente quer ter voz ativa, o nosso destino mandar, mas eis que chega a roda viva e carrega o destino pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão, o tempo rodou num instante, nas voltas do meu coração. A roda viva pode se referir tanto ao poder que a ditadura tinha de restringir a liberdade das pessoas, como pode se referir à liberdade das pessoas.
porque se a gente analisar o refrão, ele cita 4 tipos de roda: roda mundo, roda gigante, roda moinho e roda peão. E a perspectiva dessas imagens gradativamente vai se tornando menor, como estava acontecendo com a liberdade. Outra estrofe, ele cita a roseira, que na época foi adotada como símbolo do socialismo. Que a gente cultiva a parte da roseira, mas eis que chega a roda viva e carrega a roseira pra lá. Já na outra estrofe, ele faz referência às manifestações artísticas que eram censuradas, ao falar que ele não pode mais dançar ou fazer serenata e nem participar da roda de samba. A roda da saia mulata não quer mais rodar, não senhor. Não posso fazer serenata, a roda de samba acabou. Depois, em 1968, foi instaurado um ato institucional número 5, que permitia a perseguição de opositores do regime militar. E em 69 foi quando se iniciou os Anos de Chumbo. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo e fiquem para assistir a homenagem que nós fizemos aos anos 60 e a todas aquelas pessoas que de alguma maneira sofreram por causa do regime militar. Only sky.